100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil, 7h03. Muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 6 de março de 2020 e vamos aos destaques do Mix Notícias de hoje. Com o primeiro caso no Rio e mais 2 em São Paulo, o coronavírus chega a 8 confirmações no Brasil, diz o Ministério da Saúde. Bovespa fecha em queda de 4,65% com piora dos mercados externos. Rio Paraíba do Sul sobe para 9,90 metros na tarde de ontem. Defesa Civil mantém alerta. Índice de infestação do Aedes aegypti sobe em fevereiro e é considerado de alto risco. Copan rejeita plano de trabalho apresentado por proprietário de prédio onde parte já desabou. Águas do Paraíba continuam a não reparar os danos causados por reparos nas redes. Dólar sobe pela 12ª sessão consecutiva e fecha a R$ 4,65. Açúcar cristal, saca 50 quilos, cai mais um pouco nesta quinta, cotada a R$ 80,33, menos 0,66% ao dia. Arroba do boi gordo com ligeira baixa, negociada à vista, segundo o site Rural Business, a R$ 197,47. No ar, Mix Notícias. Mix Notícias. O Brasil já tem 8 casos confirmados do novo coronavírus. São 6 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e 1 no Espírito Santo. A paciente do Rio é da cidade de Barra Mansa, que fica no sul fluminense. 2 pacientes de São Paulo confirmaram transmissão local do novo coronavírus dentro do país. Trata-se de 2 pessoas que mantiveram contato com o primeiro paciente confirmado, um homem de 61 anos que tinha viajado para a Itália. De acordo com o infectologista David Yup, que coordena o Comitê de Contingenciamento em São Paulo, uma das pessoas contaminadas é a irmã do primeiro paciente e outra a sobrinha. O vírus está circulando dentro de um agrupamento de pessoas, disse Wanderson de Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde de São Paulo. E o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em forte queda nesta quinta-feira, acompanhando o clima negativo nos mercados externos em meio à volatilidade gerada pelas incertezas sobre o efeito do surto de coronavírus na atividade econômica global. O Ibovespa recuou 4,65%, indo a 102.233 pontos. Na parcial da semana, o Ibovespa acumula queda de 1,86%. Em 2020, o recuo já é de 11,6%. Segue subindo o nível do Rio Paraíba do Sul em Campos. A última medição realizada na noite de ontem, quinta-feira, dia 5, pela Defesa Civil Municipal, às 8h15 da noite, indicou que as águas atingiram 9,90 metros, faltando 70 centímetros para chegar à cota de transbordamento. De acordo com o órgão, não há pessoas desabrigadas no município. 3 famílias estão desalojadas e foram para casas de parentes. A previsão é de que o Paraíba continue a subir até hoje, sexta-feira, atingindo a cota de 10 metros. Nesta manhã, a Defesa Civil e o Departamento de Estradas de Rodagens do Rio de Janeiro, o DRRJ, fizeram uma vistoria na RJ 194, na altura do Parque Prazeres, em Guarulhos, onde realizaram obras de intervenção. O alerta de chuva forte e volumosa para o sudeste segue até sexta-feira na região. Algumas cidades seguem a atenção devido à cheia dos rios. As chuvas já deixaram 6 mortos e 6.500 pessoas desabrigadas ou desalojadas em todo o estado do Rio de Janeiro. O índice de infestação do Aedes aegypti, calculado a partir de amostras recolhidas em fevereiro, subiu de 3% para 5% em Campos. O valor é superior às 4 análises realizadas no ano de 2019 e considerado de alto risco pelo Ministério da Saúde. Nos meses de janeiro e fevereiro, 689 pessoas foram diagnosticadas com chikungunya e 4 com dengue. O resultado do primeiro levantamento de 2020 foi insatisfatório e o trabalho de conscientização do CCZ junto à população continua sendo essencial no combate aos focos. Já quase 80% destes foram encontrados em residências. Se calcular os focos espalhados em terrenos e ralos, esse número deve aumentar consideravelmente, pois, como apuramos, os agentes só atuam nas casas. As galerias e canais estão cheias de recipientes propícios ao acúmulo de água. A prefeitura, junto à concessionária de coleta de lixo, tinham que fazer também a sua parte. Mix Notícias.
O Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Campos, o COPAN, rejeitou o plano de trabalho apresentado pelo proprietário do prédio localizado no cruzamento da Avenida Alberto Torres com a Rua Barão do Amazonas, no centro de Campos. Parte da construção desabou por 2 vezes em função das últimas chuvas. O COPAN determinou o escoramento imediato do local, sob pena de multas que variam entre 50 e 30 mil ficas. O COPAN dará ciência ao Ministério Público Estadual a respeito da decisão. De acordo com o órgão, o plano de trabalho não atende às especificações solicitadas pelo mesmo, não apresenta profissional técnico responsável, registro profissional, nem cronograma com prazos para execução da obra necessária. Além do escoramento imediato, o COPAN determinou que seja entregue um novo plano de trabalho dentro das especificações. A área continua isolada, tanto para passagem de pedestres quanto para trânsito e estacionamento de veículos, já que há risco de novos desabamentos. Nesta quinta-feira, ontem, dia 5, uma obra foi realizada na rua Romeu Caçaça, Parque Tropical, para resolver um vazamento da rede de abastecimento de água. Um caminhão, uma máquina retroescavadeira e um carro utilitário foram usados na operação. Pedras do calçamento foram retiradas, mas, após a conclusão do reparo, não foram repostas. De acordo com moradores, os profissionais disseram que uma outra empresa faria a recolocação. Deixaram as pedras em frente a um portão de garagem em parte da rua. Não informaram quando o calçamento será recolocado. Os moradores reclamaram da inconclusão. Esta situação se repete em diversas regiões do município de Campos. A empresa Águas do Paraíba é uma concessão da Prefeitura de Campos para cuidar do abastecimento de água e o tratamento de esgoto. Em algumas obras, a empresa e o governo municipal atuam em parceria. Não existe cobrança efetiva do poder público para cobrar da concessionária. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. O IBGE abriu o aguardado concurso para 208.695 vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico 2020, com salários de até R$ 2.100. Os editais foram publicados ontem, quinta-feira, dia 5, no Diário Oficial da União. São 2 processos seletivos e há vagas distribuídas em todos os municípios do país. As inscrições começaram nesta quinta e vão até o dia 24 de março. Esses profissionais irão trabalhar na coleta de informações do Censo 2020, entrevistando os moradores de todos os domicílios brasileiros. O IBGE estima receber quase 2 milhões de inscrições e prever que os selecionados sejam contratados a partir de 15 de junho. Os preços do petróleo recuaram nesta quinta-feira à medida que a epidemia de coronavírus não deu sinais de que perderá força, o que alimentou temores quanto à economia global e levou investidores a vender mais ativos de risco, como ações e petróleo, destinando mais dinheiro para ativos seguros. As perdas no petróleo ocorrem em um momento em que a OPEP concordou em reduzir a produção da commodity em mais de 1,5 milhão de barris por dia no segundo trimestre, o mais profundo corte do grupo desde a crise financeira de 2008. O petróleo Brent fechou em queda de $1,14 ou 2,2%, a $49,99 por barril, enquanto o petróleo dos Estados Unidos recuou 88 centavos de dólar ou 1,9% para $45,90 o barril. Mix Notícias. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que o câmbio é flutuante e disse que o dólar pode recuar se o governo adotar as medidas corretas ao seguir na agenda de reformas para que a confiança do investidor no país seja recuperada. É um câmbio que flutua. Se eu fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível, em torno de R$5. Se eu fizer muita coisa certa, pode descer, disse em evento realizado na Fiesp. Com as reformas mais rápidos, são retomados os investimentos e o dólar acalma. Ele disse ainda que o governo deve enviar a reforma tributária na próxima semana. Acre, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Norte informaram ao Tesouro Nacional que gastaram com a folha de pagamento mais de 60% da sua receita recorrente líquida do RCL, limite máximo imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A RCL é obtida pela soma de arrecadação dos estados com impostos e com o que recebem da União, descontadas as transferências obrigatórias. Rio Grande do Norte declarou ter gasto 70% de sua receita com folha pessoal.
Minas Gerais 67,5%, Mato Grosso 65,9% e Acre 62,6%. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. Os preços mínimos do café Arábica e Conilon da nova safra 2020-2021 terão aumento de 0,43% e de 15,31% respectivamente, a partir de 1º de abril. O preço mínimo é um parâmetro que o governo usa como gatilho para definir quando é necessário ajudar na comercialização do produto. Se um alimento está abaixo deste valor mínimo, a Companhia Nacional de Abastecimento entra em cena para garantir uma remuneração melhor para o agricultor. Segundo o Ministério da Agricultura, o reajuste deste ano foi baseado na variação do custo de manutenção da lavoura, incluindo insumos, mão de obra e colheita. A Receita Federal informou que recebeu 1.600.000 declarações de imposto de renda até as 4 da tarde de ontem, 4º dia de entrega. Ao todo, são esperadas 32 milhões de declarações, volume 5% maior que no ano passado. Do total de documentos já entregues até agora, 452 mil são de São Paulo, 28,5%, seguido do Rio de Janeiro com 146 mil, 9%, e Minas Gerais, 132 mil, 8%. Depois, aparecem o Distrito Federal com 80 mil declarações, 5,02%, e Paraná com 79 mil, 4,66%. O prazo para o envio vai até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril. O sistema da Receita Federal para receber as declarações funciona 20 horas por dia, ficando indisponível somente na madrugada, entre 1 e 5 da manhã. Mix Notícias. Com a escalada do dólar e a queda da Bolsa Brasileira, o chamado risco país, medido pelo CDS, saltou 14,4% nesta quinta-feira para 129 pontos centesimais, segundo dados da Bloomberg. Foi a maior alta desde a divulgação dos áudios entre Joesley Batista e o então presidente Michel Temer em maio de 2017, quando subiu 29%. Para analistas, isso se deve ao pânico dos mercados de todo o mundo por causa do coronavírus, que faz com que os investidores fujam de ativos de risco, como os papéis de países emergentes. A disseminação do coronavírus levou a uma queda acentuada no mercado de ações e avivou temores de uma crise econômica no momento em que o presidente republicano pede aos eleitores mais um mandato. Nesta sexta-feira, o pessimismo com o coronavírus derrubou mercados na Ásia, Europa e Estados Unidos com o temor de um desaquecimento econômico global. O presidente Donald Trump disse nesta quinta-feira que a economia americana pode ser afetada pela epidemia do coronavírus, mas previu que a situação será temporária e defendeu a forma como vem lidando com a crise. A disseminação do coronavírus levou a uma queda acentuada no mercado de ações e avivou temores de uma crise econômica no momento em que o presidente republicano pede aos eleitores mais um mandato. Nesta sexta-feira, o pessimismo com o coronavírus derrubou mercados na Ásia, Europa e Estados Unidos com o temor de um desaquecimento econômico global. A preocupação com o aumento do número de casos de sarampo no estado do Rio de Janeiro, que já enfrenta um surto da doença, levou a Secretaria Estadual de Saúde a promover neste sábado mais um dia D de vacinação contra a doença. Conforme balanço divulgado nesta quinta-feira, 196 pessoas foram infectadas nos primeiros meses de 2020. Em todo o ano de 2019, foram registrados 457 casos da doença no estado. Na capital, 90 casos já foram confirmados, contra 114 em todo o ano passado. O Ministério da Agricultura diz que a possibilidade de registro automático de agrotóxicos, prevista somente após o aval dos 3 órgãos técnicos que analisam esses produtos, só vai valer para pedidos feitos a partir do dia 1º de abril, quando a nova regra entrar em vigor. Ou seja, ela não será retroativa, segundo o governo. O responsável pelo setor de registro de agrotóxicos no Ministério, Bruno Cavalheiro, afirmou que a medida não vai facilitar a liberação de produtos e nem vai acelerar a fila de pedidos. Uma preocupação levantada após a divulgação da portaria no Diário Oficial no último dia 27. Mix Notícias.
A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro analisou 107 processos em tramitação nos tribunais do Júri Fluminense que julgam casos de atentado contra a vida e traçou o panorama das mulheres vítimas de feminicídio ou de tentativa de feminicídio no estado do Rio. A pesquisa analisou casos de mulheres entre 21 e 40 anos, a maioria atacadas em casa pelo companheiro ou ex-companheiro. O levantamento foi divulgado hoje, dia 6, no contexto do Dia Internacional da Mulher, lembrado no próximo domingo, dia 8. Segundo a pesquisa, 1 em cada 3 agressões é atribuída pelo autor do crime à dificuldade em aceitar o fim do relacionamento. Outros motivos foram discussão por razões diversas, vingança, ciúme, estupro e recusa da vítima em manter relação sexual. A maior parte dos crimes ocorreu entre pessoas que namoravam, estavam casadas ou vivendo em união estável, 40%, ou tinham uma relação anterior, 42%, sendo que 62% dos relacionamentos eram de até 5 anos. Segundo o estudo, muitas não denunciaram os agressores por medo ou porque foram coagidas por eles. Termina hoje o prazo para que cidadãos que tiveram o título de eleitor cancelado regularizem a situação. Quem não estiver em dia com o documento não poderá votar nas eleições municipais de outubro, quando serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos 5.568 municípios do país. No ano passado, 2.400.000 títulos foram cancelados porque os eleitores deixaram de votar e justificar a ausência por 3 eleições seguidas. Para a Justiça Eleitoral, cada turno equivale a uma eleição. Para regularizar o título, o cidadão deve comparecer ao cartório eleitoral próximo à sua residência, preencher o requerimento de alistamento eleitoral e apresentar um documento oficial com foto. Mix. O grupo argentino Inframérica entrou nesta quinta-feira com pedido para devolver a concessão do aeroporto de Natal em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, à União. Primeiro terminal integralmente concedido à iniciativa privada em 2011, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, ele será relicitado pelo governo federal. O secretário de Aviação Civil admitiu que também acendeu a luz amarela para o aeroporto do Galeão. A partir de 2023, a concessionária Rio Galeão terá que voltar a pagar a parcela anual do contrato no valor de R$1 bilhão e pode não ter receita suficiente porque o volume de passageiros está aquém do projetado. A situação está sob controle porque a Rio Galeão foi beneficiada com o reperfilamento das outorgas em dezembro de 2017. O contrato de concessão é de 2014, válido por 25 anos. O presidente Jair Bolsonaro e parte de sua equipe ministerial embarcam neste sábado para uma viagem de 4 dias a Miami, nos Estados Unidos. A agenda inclui encontros com políticos e empresários norte-americanos, assinaturas de acordos e visita às instalações militares do Comando do Sul, que é a unidade das Forças Armadas do país responsável pela cooperação de segurança e operações militares nos países da América Central e do Sul. Por enquanto, um encontro entre Bolsonaro e o presidente Donald Trump não está previsto. O que está prevista é uma escala técnica em Boa Vista para o abastecimento. Mix Notícias. Em meio a críticas ao excesso de burocracia no país, o presidente Jair Bolsonaro afirmou em transmissão ao vivo na noite desta quinta-feira que a Receita Federal atrapalha o desenvolvimento do Brasil em algumas áreas. Ele disse ter ouvido pleitos de mega empresários em reunião realizada em São Paulo sobre questões que cabem ao governo federal resolver e comentou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ficou até meio assustado com o diagnóstico. Fomos lá para ouvir os empresários, aí ouvimos muitas coisas que compete a nós resolver, que são decretos presidenciais, portaria dos ministérios e também normas da Receita Federal. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal arquivou nesta quinta-feira o pedido de impeachment do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Foi feito por um grupo de 17 deputados e 2 senadores. Os parlamentares queriam a abertura de um processo por crime de responsabilidade sob o argumento de que Weintraub apresenta eloquente ineficiência na gestão. Um dos pontos diz respeito às dotações orçamentárias ligadas à educação de jovens e adultos. A execução das verbas, segundo dados oficiais, foi de menos de 1% até novembro de 2019. Segundo o pedido, isso indicaria a descontinuidade das políticas destinadas para este fim. Mix.
Vamos falar de esporte, vamos falar primeiramente da Taça Libertadores da América, onde o São Paulo deu um tropeço gigante na estreia da Libertadores ontem à noite em Juliaca, no Peru. E o tricolor perdeu por 2-1 de virada para o Binacional na primeira rodada do Grupo D. O time brasileiro saiu na frente com gol de Pato, desperdiçou chances incríveis de construir uma goleada e foi surpreendido no segundo tempo, quando não teve mais pernas para correr na altitude de 3.800 metros da cidade peruana. Marco Rodrigues e Arango fizeram os gols do adversário. E agora sobre a Copa do Brasil, o Vasco sofreu, mas jogou melhor e mereceu vencer o ABC nesta quinta-feira no Maracanã pela segunda fase da Copa do Brasil. Com boa presença de público no estádio, o Cruz Maltino garantiu a classificação com destaque para o atacante Germancano, autor do gol da vitória e melhor da partida. Agora, o adversário da vez é o Goiás. Mix Notícias. As autoridades australianas anunciaram o aumento das restrições a passageiros de voos oriundos da Itália, país europeu com maior número de casos de coronavírus. No entanto, não haverá restrição total aos italianos que chegarem ao país da Oceania. E com isso, a expectativa é de que o GP da Austrália, prova marcada para abrir o Mundial de Fórmula 1 no dia 15 deste março, seja mantido. O Flamengo e o técnico Jorge Jesus esperaram até onde puderam para negociar a renovação de contrato. O atual vínculo chega ao fim em maio e as partes entendem que agora é o momento para que tentem resolver a pendência. Para ajudar nas conversas, os representantes do português estão no Rio de Janeiro para tratar com a diretoria rubro-negra. Existe o interesse mútuo, mas os agentes de Jesus entendem que precisam chegar a um acordo com o Flamengo, sobretudo o que envolve o acerto salarial, novo tempo de contrato, cláusulas e bonificações por títulos. Você ouviu Mix Notícias. Mix.